Senhor Primeiro-Ministro, parabéns primeiro pela sua vitória, pela vitória do Movimento para a Democracia. Uma das primeiras coisas que um investidor olha quando quer investir num país é a estabilidade política. Cabo Verde é um exemplo de estabilidade política. É o único país, junto ao Senegal, que nunca teve um golpe de Estado, tem alternância dos partidos com normalidade, tem uma classificação nos rankings de corrupção, luta contra a corrupção, qualidade democrática, liberdade de imprensa muito alta, do nível dos países europeus mais desenvolvidos. Qual é o segredo do Cabo Verde para manter o nível de qualidade democrática, a estabilidade que tem? E quais são as outras vantagens que você acha que tem o país frente aos países vizinhos da região? O segredo é sermos Cabo Verde, um país que é uma mistura de várias gerações de cabo-verdianos que resultaram do cruzamento entre a África e a Europa. Nós temos uma vasta diáspora. Tudo que é a construção de Cabo Verde tem sido baseado numa grande estabilidade social e política para podermos garantir as condições de viabilidade do próprio país. Quer dizer que os fatores que levaram a que Cabo Verde pudesse ser hoje um país estável e socialmente e politicamente estão intrinsecamente ligados à nossa própria condição de país insular, com uma vasta diáspora e com alguma singularidade relativamente à harmonização da sua própria composição. Isto faz Cabo Verde e faz com que nós sejamos um país também aberto ao mundo. Além dessa habilidade, quais são, você acha, as vantagens que também tem frente a outros países, desde o ponto de vista econômico, por exemplo, de potencial econômico? Olha, as vantagens de Cabo Verde são essencialmente intangíveis. A estabilidade social, a estabilidade política, a nossa localização e geoestratégica, o facto de estarmos entre a África, a América e a Europa, a proximidade e a criação de condições para sermos confiáveis, um país previsível, estável nas suas relações sociais, políticas e económicas. É isso que nós temos para vender como um grande fator de diferenciação. A estabilidade, a segurança jurídica, a confiança na relação com os investidores e com os parceiros. Como já falamos, o seu partido e você ganharam as eleições depois de 15 anos na oposição. Quais são os desafios que você acha mais importantes que tem o país na frente no futuro mais próximo? O grande desafio é o crescimento económico e o emprego, a redução da pobreza. Nós estamos a alinhar todo o nosso programa de desenvolvimento e de crescimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, com o objetivo da redução e erradicação da pobreza, como uma das vantagens que o país tem que criar até para poder garantir o seu próprio crescimento económico, garantir acesso a bens básicos às nossas populações, a saúde, a educação, a energia, a água potável e garantir o equilíbrio entre as ilhas. Nós somos ilhas, quer dizer que o nosso desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento repartido pelas 9 ilhas habitadas. E estamos fortemente a indexar o nosso próprio programa de governação aos ODS, no fundo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, numa perspectiva de médio e longo prazo. Por isso é que nós falamos de metas e objetivos para a década, quer dizer, tornar Cabo Verde um país sustentável, com equilíbrios económicos, de progresso social e ambiental, de forma que o desenvolvimento possa, de facto, atingir as pessoas. Sim, é engraçado porque eu, quando estava olhando os compromissos para a década, é a mesma estrutura que tinham os compromissos de desenvolvimento do milênio, também 8 pontos. Estão devidamente indexados. Sim. Falando dos compromissos para a década, tem objetivos sociais e econômicos. Dentro dos objetivos econômicos está, por exemplo, colocar o país dentro dos 50 top de doing business, de ambiente de negócio, né? Também atrair o investimento estrangeiro, a estabilidade macroeconômica. Quais são as estratégias que o governo vai implementar para conseguir esses objetivos que estavam dentro dos compromissos para a década do seu governo? Olha, em primeiro lugar, garantir um ambiente de negócios favorável. Nós temos que atuar e estamos a criar condições para atuarmos sobre os constrangimentos internos. Ao contrário daquilo que tem sido a prática da governação anterior, onde houve muita imputação a fatores externos, nós sabemos que o contexto externo é um contexto difícil, mas também sabemos que temos condições endógenas que podem ser favoráveis ao crescimento.
Em primeiro lugar, termos uma burocracia saudável, amiga do investimento. Uma administração pública que seja eficiente, eficaz, boa, com boa gestão do tempo de resposta e que seja adequada às condições de um país pequeno, arquipelágico. Em segundo lugar, termos uma fiscalidade amiga do investimento. Quer dizer, todo o nosso programa vai ser no sentido de termos uma fiscalidade relativamente baixa, de forma não só a promover condições de maior rendimento às famílias e às empresas. Uma prioridade na tributação à despesa em vez de rendimento. No fundo, queremos libertar recursos e poupança para o investimento e deixando as condições para que as empresas tenham folga suficiente para poderem fazer investimentos. Em terceiro lugar, o financiamento. Nós somos uma economia pequena e Cabo Verde não é um país que se financia nos mercados de capitais externos. Estivemos durante muito tempo dependente da ajuda externa. Quer dizer, agora é o momento de criarmos as condições para que as nossas pequenas e médias empresas possam ter condições de financiamento, não só bancário, com possibilidade de ter acesso ao mercado de capitais externos. E isso nós vamos fazê-lo através da criação de fundos de garantia dotados de capitais suficientes para permitir mitigar o risco que o país tem hoje devido à sua elevada dívida externa, fundos de capital de risco para poder também resolver os problemas que muitas das nossas pequenas e médias empresas têm de falta de capacidade de autofinanciamento, fazer startups de pequenas iniciativas. O outro fator de estrangulamento é a unificação do mercado nacional. Nós somos ilhas e o setor de transportes exige com que não só as ilhas estejam ligadas entre si como a ligação ao mundo, porque o turismo é de ponto a ponto, está no centro das nossas prioridades, e resolver problemas emergentes que nós temos hoje da necessidade de eficiência energética, uma eficiência energética, uma maior aposta nas energias renováveis, para que Cabo Verde, de facto, seja aquilo que nós ambicionamos daqui a 10 anos. Seja um país onde é fácil fazer negócios, onde é seguro fazer negócios, onde é competitivo fazer negócios, negócios no sentido de investimentos, de atração de investimentos, mas no sentido de fluxo turístico e no sentido de procura de residências também por aqueles que querem residir em Cabo Verde, portanto, que é um segmento do turismo também importante. Europeias que vêm aqui. Exatamente. Você falou do setor turístico, que é o mais importante para a economia nacional, é 20% do PIB, é 20% dos empregos também. Também no seu programa falavam da necessidade de diversificar a economia. Dentro do setor turístico e fora também. Quais são os setores que vocês vão priorizar dentro da diversificação que precisa a economia cabo-verdiana? Olha, o próprio turismo precisa ser diversificado. Nós entendemos que o turismo não pode ser só oferta de transportes e oferta de hotéis. O turismo é um mercado. Nós temos um mercado hoje de 500 mil, que daqui a próximos 5 anos podemos poder ultrapassar 1 milhão. Quer dizer, nós temos que ter condições de oferecer produtos e bens e serviços a esse mercado. Por isso, desde o setor agroalimentar, para podermos criar as condições de modernização, de standardização, de distribuição e de qualidade da nossa produção agrícola e pescatória para poder chegar aos mercados turísticos, nomeadamente aos hotéis, a oferta cultural, a diversificação de ofertas adequadas às nossas ilhas, porque nem todas as ilhas são iguais, aliás, todas são diferentes. Há ilhas com potencial de turismo balnear, mas há ilhas com potencial de turismo ecológico, de natureza, ilhas com potencial de turismo cultural, outras como a Cidade da Praia, mais vocacionada para o turismo de congressos, de conferências, de eventos, e queremos fazer com que o turismo seja efetivamente um motor de desenvolvimento de Cabo Verde, mas com efeito multiplicador sobre a economia. Outros setores que Cabo Verde pode oferecer com vantagem. Tudo que é prestação de serviços internacionais, no setor dos transportes marítimos, serviços de bunkering, serviços de apoio à pesca, serviços de reparação naval, tudo que é a área da economia marítima, serviços no setor de aeronegócios, portanto, tal conceito de hub que Cabo Verde pode desempenhar e pode desempenhar com vantagem, nomeadamente na nossa ligação entre a África, Europa e América,
No setor das tecnologias de informação e comunicação, onde um conjunto de competências começam a ser instaladas em Cabo Verde, nós podemos estar em posição de prestar serviços internacionais nessa área, nomeadamente para o mercado africano, prestação de serviços na área das energias renováveis, fazendo um bom partenariado com empresas, nomeadamente europeias ou americanas, que têm competências e know-how nessa matéria em termos de produção. E nós servimos de elementos de extensão de serviços para o mercado africano. Nomeadamente mercados que tendencialmente tenderão a aumentar no futuro, particularmente as energias renováveis. É de consumo em consumo, vai entrar cada vez mais. E nós nos queremos posicionar relativamente a esse segmento de mercado. Resumindo, Cabo Verde, a sua grande utilidade económica é de intermediação de negócios de diversas áreas, de diversa natureza, com vantagem de estarmos num país com estabilidade. E queremos desenvolver cada vez mais essa estabilidade de uma forma estrutural, estabilidade política, social, de segurança jurídica, de previsibilidade económica, financeira e fiscal, de forma que o investidor em Cabo Verde saiba que tem todas as condições de não ser apanhado de surpresa em surpresa por condições de instabilidade que nós... Política ou jurídica. Exatamente, temos registrado em muitos países. Já falamos um bocadinho da visita da Michelle Obama, mas a nossa audiência tem uma grande parte que é americana, está muito interessada na relação do Cabo Verde com os Estados Unidos. Tem uma comunidade cabo-verdiana muito grande também nos Estados Unidos. Você, eu acho que fez campanha mesmo nos Estados Unidos, né, para as eleições. Quão importante é essa relação para vocês e como vocês acham que pode ser melhorar? Qual é a estratégia para que seja uma relação forte, melhor? Olha, com os Estados Unidos nós temos duas abordagens. Uma é reforçar a aliança para a segurança. Com os Estados Unidos nós somos um país pequeno, inserido em zonas de rotas que são importantes para o comércio, para os investimentos, mas também são rotas que podem trazer também problemas. Tráfico de droga, a proximidade de áreas com conflito e com problemas de ameaça do terrorismo. Nós estamos a procurar soluções de desenvolver a nossa cooperação com os Estados Unidos de forma a termos uma aliança para a segurança forte. Não só para garantirmos as condições estruturais de segurança interna do país, mas para termos a utilidade também estratégica numa segurança cooperativa. Em segundo lugar, nós temos uma diáspora muito grande nos Estados Unidos, nomeadamente no estado de Massachusetts. E essa diáspora é um capital que nós queremos desenvolver cada vez mais, no sentido de aumentar a nossa influência nos Estados Unidos, através de cabo-verdianos que estão bem posicionados em todas as áreas, desde a área política, a área económica, na área universitária, mesmo no desporto, na cultura, aumentando o capital de notoriedade da presença de Cabo Verde nos Estados Unidos. E temos todo um potencial de desenvolvimento de relações económicas que possam fazer com que os americanos possam ver Cabo Verde como um destino de investimentos. O turismo, por exemplo, dos Estados Unidos para Cabo Verde ainda não é importante, mas marcas que começam a chegar, como o Hilton e outras marcas de referência, poderão ser um elemento também catalisador de chamada de atenção para o turismo em Cabo Verde. Desde que consigamos, e esse é o nosso objetivo fundamental, garantir condições de segurança, estabilidade estrutural no país e garantir a qualidade das instituições como nós queremos. E um bom sistema de educação que garanta com que o país realmente seja um país que consiga criar valor pelos serviços que presta, não teremos dúvidas de que teremos um futuro muito promissor à frente e que poderá marcar diferença relativamente a um bocado este mundo conturbado que nós temos aqui à volta. Precisamente falando da educação, você tem uma trajetória que é muito global. Tem trajetória no setor privado, tem uma trajetória nas instituições, no governo como secretário de Estado, como ministro das Finanças, como autarca da Praia, que é a cidade mais importante, a capital. Também tem uma trajetória acadêmica. Para nós, para a audiência da Harvard Business Review, é muito importante, um setor muito querido, a educação. Qual é a importância do papel da educação no desenvolvimento de Cabo Verde que você vai dar?
com as ações do seu governo? Para nós é estratégico e abordamos a educação no sentido de médio e longo prazo. Em primeiro lugar, criando competências para que o perfil dos nossos jovens, a começar por uma criança hoje de 4, 5 anos, possa chegar aos 18 anos com competências em línguas. Estamos a falar da língua inglesa, da língua francesa e do domínio da língua portuguesa. Um bocado inverter aquilo que nós temos hoje, onde os nossos jovens terminam o liceu e têm dificuldades em competências em línguas. Nós queremos fazer uma forte aposta porque um país que se queira integrar de uma forma efetiva no mundo só o consegue fazer através de pessoas. E essas pessoas têm que estar preparadas para isso. Portanto, começar cedo, desde o pré-escolar, a introduzir forte aposta nas línguas. A ciência e tecnologia. Valores. De forma que nós perspectivamos é a saída. A saída, portanto, aos 18 anos, termos daqui a 15 anos um jovem que hoje tem 3 anos, mas que aos 18 anos estará com fortes competências linguísticas em ciência, em tecnologia, em valores, e que seja um homem do mundo. E Cabo Verde só pode aspirar a isso. Sempre fomos isso e teremos que ser um homem do mundo com capacidade de fazer essa boa integração no mundo com vantagem. Outra área que é menos de longo prazo, mas é de médio prazo, é fazer forte aposta em competências de gestão. Nós temos hoje um conjunto de jovens licenciados, outros com funções de direção, e queremos fazer cada vez mais upgrade dessas competências para que possam estar em condições de se equiparar àquilo que se faz em termos de gestão das competências que existem do melhor do mundo. E temos no nosso programa iniciativas no sentido de colocarmos os nossos jovens, aqueles que têm elevado potencial nas melhores universidades do mundo. Não para fazer a licenciatura, mas para fazerem pós-graduações. E colocá-los nas empresas de referência mundial, para conseguirem, por exemplo, estar em condições de gerir uma companhia de aviação civil com as complexidades que isso exige num mercado fortemente competitivo. Para estar em condições, por exemplo, para gerir uma companhia de eletricidade em condições que aumentem a eficiência, para gerirem bem o Estado. Portanto, essa grande aposta nas competências está no centro das nossas prioridades e vai ser cada vez mais o suporte do desenvolvimento de Cabo Verde. E sendo uma economia de serviços, a exigência é muito maior. É mais fácil formar um operário. É muito mais exigente formar alguém que é um interlocutor no setor do turismo, que é um interlocutor no setor de serviços, que exige tecnicidade, exige relações, exige domínio de competência que tem que estar ao mais alto nível. E essa vai ser a nossa perspectiva de desenvolvimento de educação a médio e a longo prazo. Para a nossa audiência é muito importante, como você falou justo agora, as competências de gestão. Com a sua experiência, como já falamos, de primeiro-ministro, também na frente da autarquia da praia, né? Quais são as qualidades que tem que ter um gestor, um líder, para poder se desenvolver, como você falou, num mundo tão global como o mundo que a gente tem na frente? Em primeiro lugar, tem que ter atitude, quer dizer, tem que ter uma predisposição para acreditar em si próprio e acreditar no país. Nós estamos a lançar um forte apelo às elites cabo-verdianas. E nenhum país avança sem elites preparadas, confiantes, que estimulem a sociedade e que estejam com capacidade de liderar nos diversos domínios. E essa tem sido a mensagem no sentido de garantir com que as pessoas tenham atitude, em primeiro lugar, acreditem em si próprios, acreditem no país, ganhem competências, estejam disponíveis para ganhar essas competências, competências globais. Depois ter, por trás, um governo que estimule, incentive e crie condições para que isso aconteça. Porque nós acreditamos que realmente o desenvolvimento é um processo humano, é feito por homens. Deus ajudará, mas são os homens que resolvem os problemas. E precisamos ter esses homens, essas mulheres bem preparados, cada vez mais para podermos superar os processos de desenvolvimento. E vai ser assim em todas as áreas. E o papel do governo é criar as condições, um ambiente favorável,
político, institucional, social e um bom sistema educativo para que as pessoas possam libertar as suas energias criadoras de inovação, de empreendimento, de correrem risco, de investirem, de se auto-organizarem, de se responsabilizarem nos diversos domínios. Não é uma ideia totalmente liberal de deixar as pessoas à sua sorte, não. O Estado desempenhará as suas funções de equilíbrio social, de equilíbrio económico, de equilíbrio ambiental, mas tem que estimular as pessoas para serem elas mesmas a constituir o destino do país. E essa é a nossa perspectiva e abordagem. Não uma abordagem totalmente virada para as infraestruturas e para o material, mas mais virado para o intangível, que é o que, no fundo, faz a diferença no desenvolvimento das nações. O conhecimento e também a motivação das pessoas para empreender. Exato. Para o desenvolvimento do país e para atrair investimento estrangeiro é muito importante a imagem. Você é uma pessoa que viaja muito, tem ampla experiência internacional também. Qual é a imagem que você percebe que a comunidade internacional tem de Cabo Verde? E qual é a imagem que você gostaria que a comunidade internacional tivesse? Olha, a imagem que a comunidade internacional tem de Cabo Verde é que é um país com uma democracia de referência em África. Nós sempre defendemos, eu defendi pessoalmente, nós queremos ser uma melhor referência ainda, não só em África, mas uma referência mundial em democracia. Este país, como depende muito da chuva e dependeu muito da ajuda, eu costumo dizer que esta questão não depende nem da chuva nem da ajuda. Sermos uma democracia de referência, um país fortemente comprometido com as liberdades, um país que garante as condições para as pessoas serem totalmente livres, não condicionadas pelo exercício do poder político, um país seguro, um país estável, um país que garante condições de previsibilidade nas relações, como eu disse, desde a segurança jurídica, a previsibilidade económica, financeira, com instituições fortes e credíveis e com pessoas bem formadas e bem preparadas. Então, nós estamos precisamente focalizados naquilo que faz a diferença entre as nações, que são as instituições e as pessoas. E se reforçarmos essas valências, não teremos dúvidas de que o resto será instrumental. Infraestruturas, obras, portos e aeroportos só serão feitas com instituições bem preparadas, fortes, credíveis, que consigam atrair investimentos para Cabo Verde, consigam dinamizar a própria economia e pessoas que estejam à altura de gerir e de liderar o país, as empresas, as instituições e todas as organizações. Já para finalizar a entrevista, qual é a mensagem que você gostaria de dar aos investidores, que uma mensagem para que eles confiem que o seu investimento tem que vir para Cabo Verde? Uma mensagem de confiança, de que nós somos, em primeiro lugar, um país estável, seguro, e um país que quer constituir fatores estruturais de estabilidade e de confiança, no sentido de que as regras são para cumprir, que há segurança jurídica, que há proteção dos investimentos e que há interesse do governo em fazer com que esses investimentos produzam efeitos na economia, mas produzam depois rendimento para aqueles que vêm investir em Cabo Verde. E essa mensagem é uma mensagem de muita confiança, no sentido de que nós somos uma pequena economia em crescimento, que tem um mercado, para além do mercado de 500 mil cabo-verdianos, nosso mercado é um mercado externo mais vasto, temos a integração da CDO, que é um mercado de 300 milhões de pessoas, de consumidores, temos a nossa integração no espaço da comunidade lusófona, com mais tantos milhões, quer dizer que o uso de Cabo Verde como interposto, como uma plataforma, como uma economia que garanta a entrada também nas outras economias é uma aposta forte, e vamos fazer no sentido de amplificarmos cada vez mais o nosso mercado, particularmente o nosso mercado externo. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado.